Annyeonghaseyo, Yoruba! Voltei aqui para continuar falando sobre tudo bem não ser normal, ou também conhecido como It's Okay to Not Be Okay. E hoje vou estar falando sobre o episódio 5 e 6 que lançou no final de semana passado, né? Mas a gente já falou sobre esse dorama aqui no NetCine e a gente pegou entre o episódio 1, né, e 4, a gente falou sobre várias coisas lá, falando pacas no primeiro vídeo, sobre a transição, música, algumas cenas, até mesmo o comportamento dos personagens, né, e alguns detalhes que acontecem em algumas cenas, né. Então, se você não viu esse vídeo, né, vai lá, assiste, né. E para você que ainda não assistiu a série ainda, né, eu recomendo que você vá lá nesse primeiro vídeo, olhe na descrição dele que lá vai estar, né, o tempo, né, de cada cena do que a gente fala, né, para você ver direitinho que você pode pegar as informações sem spoiler, né, caso você não quiser pegar spoiler aí depois assiste lá o dorama e volta aqui pra gente dar uma revisada no episódio 5 e 6, legal? Antes de a gente começar, vamos pegar, né, desde o início, né, e um resumão de tudo que aconteceu. Diferente do primeiro vídeo, eu vou concentrar só na história dessa vez, ok? Bom, quando o dorama começa, gente, como toda série, né, ele se preocupa em apresentar os personagens principais pra gente, e daí a gente vai descobrindo a história e o comportamento deles. Os personagens principais, né, de Tudo Bem Não Ser Normal, a gente tem aí a Comunhão, que é uma escritora de livros infantis bem famosa, e o Munkante, que é um cuidador do Hospital Psiquiátrico de Seul. Ele também tem um irmão, o Munsante, que ele tem, né, o transtorno, né, de autismo, né? Ele é autista. Então o Munkante ele fica muito preocupado, né, com o irmão dele, né, sempre tenta cuidar dele, e também eles têm um amigo. Esse amigo sempre está acompanhando eles, né, ajudando o Kante a cuidar do irmão dele, que é o Jesu, né. E a gente já vê aí, né, que o Kante ele é bem calmo, né, por todas as coisas que acontecem, né, ao redor dele, mas ainda assim dá pra perceber que ele segura, sabe, uma pilha de raiva, alguma coisa assim, coisa que a gente já comentou lá no primeiro vídeo, e parece que ele vai estourar, né, a qualquer momento, mas coisa que a gente descobriu, né, lá para os episódios mais à frente, né, ele segura essa barra, né, por conta dele estar ajudando o irmão dele, né, e acabar não atingindo o irmão dele com isso, né. E também o dorama apresenta uma cuidadora do hospital psiquiátrico de Sejin, né. O nome dela é, deixa eu ver aqui, Juri, né? E a Juri, ela não mora em Seul, ela é do hospital psiquiátrico, né, de Sejin, como eu tinha comentado. Só que quando apresenta ela, né, a gente vê ela conversando lá com os colegas de trabalho dela, falando que ela tem que ir para Seul, convencer a Comunhão a visitar o pai dela, que está no hospital psiquiátrico de lá, e ela aproveita que ela vai para Seul e vai encontrar com o Kante, né? E conversa lá com ele, né? E diz: eu tenho um quarto vago, né? Lá na minha casa, né? Também tem o hospital lá psiquiátrico que eu trabalho, caso você quiser se restabelecer lá, né? Ela dá, né? Joga aqueles verdinhos, né? Coisa que a gente já pega aí de que ela tem uma quedinha, né? Pelo Mukante, uma apaixonante não correspondida, gente, coitada, tá? Às vezes até pena dela. Mas ela diz isso porque quando o Munkante e a Comunhão se encontrou pela primeira vez no Hospital Psiquiátrico de Seul, né, aconteceu uma confusão lá por conta de um dos pacientes e acabou envolvendo os dois, né? E por conta disso, o Kante ele foi despedido, né, do hospital psiquiátrico. Aconteceu de eles se encontrarem de novo e de a união muito ardilosa, né,
ter escrito lá no livro, quando ela vai dar o livro pro irmão do Kanté, que eles poderiam se encontrar de novo em um evento que ela estaria dando autógrafo, né? E eles vão lá e não dá certo de novo, acontece outra confusão. O Santé acaba tendo uma crise nervosa porque uma das pessoas que estavam lá na fila acabou sendo bem rude, né, com ele, né? E acabou acontecendo toda essa confusão. E depois dessa confusão, né, isso foi a decisão final para o Kanté aceitar, né, a proposta da Juri, né? E foi para Songjin, isso. E foi para Songjin. Quando a Munhyeon, ela descobriu isso, foi atrás do rapaz, né? Que ela ficou encantada com ele, obcecada, e aconteceu muitas coisas depois disso. O episódio 4, ele termina, né, com uma última confusão de que quando ela finalmente resolve dar atenção ao pai dela, que está no hospital psiquiátrico de Songjin, o pai dela acaba enforcando ela na frente de todo mundo, né? Então, trouxe memórias do passado, né, até traumas, né, que acabou deixando ela muito abalada e ela foi andando sozinha assim para um caminho muito longo de volta para casa. E deu a noite e choveu e tava ela lá andando. E quando o Kanté descobriu o que ele foi? Pois é, gente, ele foi buscar ela de moto e o episódio termina assim: um Kanté e comunhão na chuva, né? E daí a gente entra no nosso episódio 5, gente. Nessa cena maravilhosa com o Kanté tirando o casaco e cobrindo ela, né? Sendo todo cavaleiro, né? E acontece já umas cenas engraçadas aí, desde da primeira cena, de que a intenção dele era levar ela para algum lugar onde eles poderiam comer e ela se secar e depois levar ela de volta para casa. Só que o rapaz, ele esquece o dinheiro. Primeiramente, né, coisa que eu esqueci de comentar, ele levou ela para um motel, né? E ela aproveita isso e fala um montão de coisa lá engraçada que você vai saber se você assistir o dorama e para quem assistiu também sabe qual cena eu tô falando, né? Mas depois, quando ela viu que ele não levou nenhum dinheiro, ela aproveitou para jogar algumas coisas na cara dele de que no episódio anterior ele tinha falado para ela e ela não gostou nada, nadinha disso, né? Então daí ele resolve levar ela para casa mesmo, né? E deu roupa para ela, alimentou ela, deu tudo. E ela, né, muito ardilosa, ela conseguiu convencer ele a dormir lá, né? A gente também tem, nesse momento aí à noite, a cena do Santé muito chateado com o Kanté, porque ele, no episódio 4, se não me engano, finalmente ele tinha estourado, né? Porque a gente vê ele muitas vezes segurando a barra, né? E ele acabou estourando, só que infelizmente ele acabou estourando com o Santé, coitado. E o Santé ficou muito chateado com isso, né? Aí ele vai lá, conversa com ele. É uma cena muito fofa. E tem até o momento de, em relação, voltando, né, para os personagens principais, de que o amigo do Kanté sobe, né, com a comida, né, achando que ele não tinha comida ainda, e o Kanté ele dá um murro na porta, porque ele não quer que ninguém saiba, né, que a Munhyeon tá lá. Gente, eu tive uma crise de riso quando eu assisti isso, né. Aí, resultado, ela dormiu lá e no dia seguinte, quem percebeu que ela estava lá? Exatamente, ela, a Yuri, viu e elas começaram lá a conversar, que acabou resultando num tapa na cara da Munhyeon e uma briga. Aí começaram a brigar, tal, tudo. E o Kanté viu, não gostou nada, resultou do Kanté ficar chateado com a Munhyeon, sendo que nem foi ela que começou a briga. E mandou ela embora, né? E de volta para casa, né? Tem uma cena muito interessante também nesse dorama que eu gostei, foi de mostrar o bloqueio, né, mental, artístico em relação por parte do Santé, porque ele fica responsável
em pintar uma das paredes lá do hospital psiquiátrico. E a gente vê, né, ele bastante indeciso, meu Deus, com qual cor, né, ele deve começar, né. Mas depois, né, mais pra frente, quando ele se sente mais feliz, né, mais tranquilo, né, a criatividade vem e ele pinta maravilhosamente bem uma bela paisagem lá na parede, né. Depois, né, que eles estão lá, né, no hospital, né, a gente também tem a cena quando finalmente o Kanté resolve ser sincero com a Yuri, que fala, olha, eu lhe agradeço que você me deu comida, me deu uma casa, me recomendou um trabalho, mas eu não gosto de você não. E gente, porque amor não correspondido dói, né? Dói, né? Todo mundo sabe disso. E a Comunhão viu essa cena, não sei se ela chegou a ouvir a conversa toda, e resolveu levar o Santé pra casa, né? Falou, Santé, você quer se divertir comigo? Bora. E levou. Depois que o Kanté descobriu isso, ficou super chateado com ela, falando pra ela de que ele já tinha falado pra ela não chegar perto do irmão dele, e resolve ir lá buscar o irmão dele. E daí que acontece, né, algumas cenas de que, né, ele fala, né, que sabe onde ela mora, porque quando ela vai para atrás, né, do Kanté, lá em Sondin, ela já tem uma casa lá, né, porque lembrando que é a cidade natal, né, dos dois, por incrível que pareça, né. E ele já sabe quem ela é, sabe onde ela mora. E quando ele fala isso pra ela, ela fica muito chateada, porque quando eles se conheceram e das várias vezes que eles se encontraram, ele agia como se não conhecesse ela, né? Como se não tivesse conhecido antes. E ela ficou muito chateada. Chegou lá, eles deram aquela leve discussão, né? Ele quis levar o Santé embora, mas o Santé ele quis ficar. Sendo que a União, muito esperta como sempre, fez um pequeno contrato escrito à mão com o Santé de que ali seria a casa dele agora e ele ia ser começar a trabalhar para a União, né? E o Kanté não gostando nada, rasga o papel na frente dele e acaba deixando o Santé muito chateado e com raiva, resultando de o Santé bater no Kanté, que foi uma cena de balançar o coração, gente. E depois, né, que tudo isso acontece, a Munião, ela calma o Santé lá, manda ele voltar para dentro, né? E fala pro Kanté para ele se decidir. Se deixa o irmão dele tomar, né, as decisões dele, ainda mais foi até uma cena emocionante porque, né, nessa revolta do Santé, né, ele fala que ele é dono dele mesmo e ele faz suas próprias decisões, sendo que é verdade, né? Apesar de o Santé ele ter autismo aí, ele já é um adulto, né? E ele tem, né, suas dificuldades, mas ele consegue fazer as coisas, né? E, e ela fala pra ele, né? Então, não fica indeciso dessa vez não, tá? Ou você continua cuidando do seu irmão e tomando as decisões é, dele, né? Como sempre. Ou deixa ele fazer, né? O que ele quer. Tomar as próprias decisões, né? E ela fala assim porque o dorama ele chega até a mostrar algumas cenas do passado no qual teve uma situação de que o Santé ele teve um acidente no gelo e o Kanté ele ficou indeciso se ajudava o irmão ou não, porque como a gente já comentou no primeiro vídeo, né, a mãe, né, do Kanté não se preocupava com ele, se preocupava só com o irmão dele e disse para ele que até que ele veio, né,
ao mundo para tomar conta do irmão dele. E isso, logicamente, pesou muito em cima da criança, né? E nesse momento aí ele fica bastante indeciso se ajuda o irmão ou não. Mas no final ele acaba ajudando e quem estava assistindo lá de longe, a Munhã, né? Aí, voltando, né, pro presente, o Kanté volta para casa e finalmente nós temos uma cena dele desabando aos choros, né? E depois até disso, a mãe da Juri conversa com ele e depois de conversar com ele, né, ele se sente até melhor e toma a decisão, né, de continuar, né, ajudando o irmão, tal tudo, mas deixar, né, o irmão tomar a decisão dele. Aí ele se muda, né, para a casa da União, né, para estar lá perto do irmão dele, né? Foi até bom. Deixou o irmão dele tomar suas decisões, mas não abandonou ele, né? Isso é bom. E, e depois disso, tem umas cenas muito engraçadas, porque a Yuri e o amigo dele enlouqueceram com essa informação, o Jisoo, né? Eles enlouqueceram com essa informação. E foi muito engraçado, né? E antes, né, uma cena que eu tinha até esquecido, né, de comentar, que foi quando o Kanté ele tinha ido antes lá, né, buscar o irmão dele, né? A gente tem algumas cenas aí do passado também em relação à Munhão, coisa que confirmou o que eu já tava, sabe, suspeitando, né? Eu tinha comentado até lá no primeiro vídeo, né, de que aparece o Kanté lá no portão, né, na frente da casa dela, com flores, e ela desce toda feliz da vida e buscando ele, pra ir, né, encontrar ele. Só que ela acaba se barrando com a mãe, e depois disso ela chega lá no portão com um comportamento completamente diferente, né? Então aí daí a gente já tem a total certeza de que a mãe teve uma forte influência em cima dela para ela acabar se tornando do jeito, né, que ela é assim hoje, como a gente conhece, né? Voltando pro presente, né? Quando o Kanté ele se muda, vai lá para casa da Munhã, né? O agente dela também vai para lá e descobre tudo que está acontecendo e ele fica revoltado com isso e quer que os dois vá embora da casa. Mas quem é dona da casa é a Munhã, né? Logicamente, ela falou: vai embora, vai embora, vai embora, deixa eu viver minha vida, né? E depois que todos, né, já estavam bem, de boas, né? Ela apresentou a casa para eles e no dia seguinte eles foram, né, trabalhar, né, pro hospital psiquiátrico. Tem até uma cena interessante, né, dentro da casa quando o Santé ele fica curioso e ele começa a descer pro porão. Só que a Munhã, né, ela chega e interrompe, né, ele e conta uma história do Barba Azul, né? Só que a gente vê essa história mais lá pra frente, né? Que eu ainda vou comentar sobre isso, né? Ela usa essa história para impedir de que ele desça no porão, né? É coisa que até ajudou ele a entender bem, né, o que ela quis dizer. No dia seguinte, quando eles foram, né, para o hospital psiquiátrico, né, aconteceu ainda, né, porque a gente está falando de tudo bem não ser normal, né? Várias coisas acontecem e o pessoal não tem um momento de descanso, né? Uma das pacientes lá do hospital cismou com a Munhã, achando que é a filha dela. Coisa que trouxe pensamentos, histórias e traumas do passado que acabou deixando a Munhã muito abalada, né? Tanto que até no final do dorama ela tem uns pesadelos aí com a mãe dela, pegando a história lá do Barba Azul que eu tinha comentado, né? De que, na verdade, essa história foi passada para ela através da mãe dela, que usava essa história para manter ela no controle, né? Que é uma coisa que eu acho bem triste, né, em relação a isso. Mas o Kanté, né, foi lá, né, acalmou ela, né, depois que ela acordou desse pesadelo, né? E o dorama, ele termina mais ou menos por aí, né? A gente tem até algumas cenas, né, antes, né, no hospital ainda, com
o agente, né, da Munhã também, conversando com o Kanté, enquanto a Munhã desapareceu, né, de que o Kanté ele estava tomando o lugar dele, de que ele era o amigo, o, o agente, o homem dela. E o Kanté, logicamente, não gostou disso e disse que ele não sairia da casa só porque ele quer, né? Aí, como eu tinha comentado, né, o dorama ele termina aí, depois desse pesadelo e do Kanté chegando no quarto para acalmar ela, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, nesse sábado e domingo, né? Ainda tem muitas coisas aí que a gente vai ver. A gente ainda viu que vai acontecer um pouco no episódio seguinte, que parece que o agente ainda vai voltar lá na casa da Munhã e tentar levar ela embora, né? Mas eu acho que isso não vai dar muito certo, né? Vamos ver aí, gente. Se você me acompanhou até aqui porque você gostou de revisar, né, esses episódios 5 e 6 junto comigo, né? E se você gostou, comenta aí embaixo, fala qual foi a melhor cena desses dois episódios e curta o vídeo, se inscreva no canal, né? Recomenda, né, pro pessoal, pros seus amigos aí que gostam de dorama também, né? A gente vai gostar bastante, né, de conversar com vocês, né? Caso vocês quiserem deixar algum comentário, né? E obrigado, gente, por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, que eu vou voltar aí com os outros episódios que vai lançar de Tudo Bem Não Ser Normal. Até mais.